Os irmãos hão de convir comigo que a Bíblia, nos seus 1189 capítulos, o interessante é que 11 deles está relacionado com a criação, a queda, a decepção, relacionando ao ser humano. Se nós analisarmos que isso representa menos de 1% da Bíblia Sagrada, está falando do relacionamento frustrado entre o ser humano e Deus. A partir do capítulo 12, os irmãos observam que 99% da Bíblia é missões. Porque a partir do capítulo 12, o projeto Missões vai entrar em evidência. A Bíblia fala, até o capítulo 11, a degradação espiritual que afastou o ser humano de Deus e adentraram pela idolatria. Toda a descendência, biblicamente, dentro dos registros, todos os descendentes de Jafé, os descendentes de Cã e os descendentes de Sem se degradaram até o capítulo 11. Então a Bíblia nos mostra que nós, seres humanos, surgimos destes três princípios, destas três linhas: de Jafé, jafetitas; de Cã, camitas; e de Sem, semitas. Então este até o capítulo 11, por tanta investida de Deus em relatar o relacionamento perdido no capítulo 3 do Gênesis, foi frustração. Então capítulo 12 do Gênesis, Deus traz a evidência de um projeto de resgate a toda a terra. O capítulo 12 do Gênesis diz: Deus escolhe Abrão do meio do povo, da região da descendência de Sem. Deus escolhe Abrão e diz: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Então agora a missão tinha uma visão transcultural. Deus tira Abraão das suas fronteiras para um lugar que ele ia mostrar. O interessante é que o versículo 3, Deus diz a Abraão: por meio de ti eu abençoarei todas as famílias da terra. Então, por meio de Abraão, Deus coloca em evidência um projeto missionário seu, particular, que Deus, por meio de Abraão, ia gerar um projeto meramente espiritual, para resgatar por meio dele, um projeto espiritual, para resgatar todas as famílias, sem exceção. A Bíblia diz que Abraão acreditou na proposta, mesmo contra a própria esperança, ele assumiu a responsabilidade. Por meio dele, seus filhos, sua descendência, pacientemente, Deus vai trabalhando. E no período de Jacó, cerca de 70 pessoas das suas entranhas, que compunha literalmente o projeto missionário, olha como começa: desce ao Egito. Este projeto vai se desenvolver no Egito. O interessante é que o Egito se torna uma base missionária. Por ser, só Deus sabe. Veja que durante todo o período o Egito sempre se destacou. Se torna um centro de missões, aonde todos os grandes passaram por lá como lugar de refúgio. Então agora desce o projeto de Deus para o Egito, e lá vai se desenvolver. Quando este projeto começa a se desenvolver,
Então vem o assustar por parte dos egípcios. A história mostra que o próprio faraó, aquele que não vivia no período dos patriarcas, igual a José e seus irmãos. Então este povo, que estava agora em evidência, nasceu no Egito, cresceu no Egito. Então a cultura egípcia se impregnou neles. E queira que não, a superstição da idolatria também agrega-se a ele. Então o projeto vai se desenvolvendo. O projeto missionário vai crescendo, a ponto de assustar o próprio faraó. Este povo está crescendo demais e nos torna uma ameaça. Então ele vai tentar coibir o crescimento daquele povo. Não sabia ele que o projeto era de Deus. Um projeto missionário espiritualmente para resgatar todas as famílias até o capítulo 11 que se perderam e daquela descendência que viesse depois. Então a Bíblia mostra que Deus intervém nas entrelinhas, no silêncio, e usa as próprias egípcias, conhecidas como parteiras, para continuar com o projeto. Enquanto o faraó tentava destruir, ameaçar, dissuadir, Deus nas entrelinhas vai fortalecendo. Então o faraó aumenta a pressão, aumenta o castigo, aumenta e os torna escravos. O projeto espiritual se torna escravo no Egito. Nós percebemos na história bíblica, nos registros, que esta geração não tinha intimidade com Deus. Esta geração do Egito, aqui, não conhecia quem era Deus. Então se torna escravo. E quando se torna escravo, vem a mutilação, a vergonha, os chicotes, os impostos. Eram insuportáveis, a ponto que o povo não resiste, a ponto que o povo lamenta, e o seu lamento chega a Deus. Então Deus vai a Moisés e o incumbe de tirar o povo do Egito para dar início à viagem à terra prometida. Então o projeto missionário chamado Hebreus. Agora Moisés diz a Deus: o que é que eu faço? Como eu vou mostrar para o povo quem me escolheu e quem me enviou? Então Deus diz: diga ao povo que o eu sou me enviou a vós. E foi nesta proposta. Agora Moisés, representando Deus, o próprio Deus, e Arão, o seu profeta, chegam no Egito. E agora vou incutir no coração do projeto missionário que era hora de deixar a escravidão, que era hora de eclodir, que era hora de conquistar. Veja que Moisés vai protagonizar como Deus a apresentação de Deus para o povo. E agora Deus vai se apresentar ao povo com as 10 pragas no Egito. E ele dá a liberdade, tendo em vista que os próprios hebreus eram envolvidos com o politeísmo do Egito, adorando a vários deuses. Agora Deus vai mostrar quem era Deus. Então por estas pragas, Deus vai se apresentando. E em cada praga, veja que há um combate. Moisés operava. Os representantes de Faraó também faziam os mesmos milagres. Mas no fim, o milagre de Deus prevalecia. E os dos egípcios eram envergonhados. Então o povo vai conhecendo quem era Deus.
até a última praga, com a morte do primogênito de todos os egípcios, dizendo que Deus nocauteou os egípcios com a 10ª praga. Então agora o povo já sabia quem era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, os vossos pais no antepassado. Então Deus tira-os do Egito com mão forte, abre o mar, e agora leva o projeto à escravidão. Com 70 almas entraram no Egito, e a história mostra que milhares de pessoas deixaram o Egito. Então o projeto cresceu, porque é de Deus. O projeto cresceu, porque foi arquitetado por Deus e não pelo homem. Agora eles veem o mar se abrir, e quando o mar se abre, só havia um cântico em cada povo, em cada língua, em cada pulmão. O cântico era: o nosso Deus é o Deus que salva, é o Deus que livra, e Ele é a nossa bandeira. Agora o povo conheceu quem era Deus, e vai migrar pelo deserto. 3 meses depois, a Bíblia diz que Deus para na planície do Monte Sinai e acampa todo o povo ali, e chama Moisés para subir o monte e propõe o começo de um relacionamento íntimo com o povo. Então, por meio de Moisés, há uma aliança. Deus faz uma aliança com o povo, e depois que o povo faz uma aliança, Deus vai conduzir e guerreando as suas guerras por todo o deserto. Mas aí começa o intrometer do homem, dissuadindo em partes o que Deus estabeleceu. Vejam que o livro de Deuteronômio é segundo a lei. Por quê? Porque aquela geração, a parte do projeto que deixou o Egito, perdeu o foco do projeto e engodou, ensoberbeceu e esqueceu de Deus. Não acreditou, depois que tudo que viu, que Deus era capaz de cumprir a promessa. Então, obviamente, que a partir daqui, Deus diz a Moisés que aquela geração que deixou o Egito, de 20 anos para cima, nenhum deles iam entrar na terra prometida. Por isso que quando Deuteronômio vem, era Moisés falando para uma nova geração que saiu do Egito menos de 20 anos e que nasceu no deserto, exceto Josué e Caleb, de toda a geração de 20 anos para cima. Vejam que a partir daqui Deus vai estimular a nova geração. Por isso que Deuteronômio é segunda lei, segunda chance. Deus, por meio de Moisés, repete tudo o que disse a primeira geração, o que eles deviam fazer. Não fazer como os seus pais, que perderam o foco missionário, perderam o foco do objetivo. Então agora a nova geração vai entrar no projeto. A nova geração vai, liderada por Josué, vai adentrar na terra prometida. Veja o crescimento do projeto, veja a contundência do respeito do projeto. A Bíblia mostra que o primeiro desafio foi o Jordão. Assim como a primeira viu o Mar Vermelho se abrir, a segunda viu o Jordão se abrir. Quando eles vão conquistar Jericó, a Bíblia nos diz, a Bíblia está escrito que agora, antes dele chegar, a notícia chega primeiro em Jericó. A notícia de quem era o Deus do projeto. Vejam que uma prostituta, uma mulher descartada, uma mulher que vivia no mais baixo nível da sociedade, foi impactada pela notícia deste Deus. Quando os espias dialogam com ela, ela expressa o seu coração aberto, pede-lhes misericórdia, para que ele
Deus salve ela e a sua família, porque todos em Jericó sabiam quem era o Deus de Israel, sabia quem era o Deus do projeto, porque ela diz: todo mundo aqui em Jericó, do maior ao menor, do rei aos súditos, sabem como o Deus de vocês abriu o mar vermelho para vocês passar a pé enxuto. Todo mundo aqui sabe como o Deus de vocês guerreou as vossas guerras. Todos aqui estão cientes de como o Deus de vocês destruiu reis dos amorreus, a Sion e a Og, as duas maiores potências. Então todo mundo em Jericó está sabendo que o Deus de vocês é Deus em cima no céu e também é Deus embaixo na terra. Olha aonde já ia. Saíram como escravos, vão entrar na terra como guerreiros. Saíram como escravos e vão entrar na terra prometida livres. Vencem Jericó, adentram na terra prometida. E quando adentram na terra prometida, a Bíblia, de forma extraordinária, diz que Josué distribui as terras para as tribos conforme Moisés lhe orientou. Agora o projeto missionário, o projeto que Deus levantou para resgatar os perdidos, Israel, particular, projeto seu, agora está na base certa, agora está na terra que mana leite e mel, agora está no lugar de crescer, de desenvolver e atrair todas as nações a Ele. Mas a Bíblia diz, Juízes 2, que morrendo Josué, morrendo também os anciões, vem a nova geração, e aquela nova geração que surge no projeto descarta Deus. A Bíblia diz no versículo 10 do capítulo 2 de Juízes que esta nova geração não conhecia Deus e não sabia os seus milagres. Se nós estamos falando de Hebreus, primeira coisa, era impossível eles não lembrar, eles não saber, porque os judeus tinham o costume de passar para o filho, ainda na tenra idade, quem era o seu Deus e o que ele fazia e o que ele era capaz de fazer. O segundo ponto é que havia um memorial, e este memorial foi estabelecido por Deus por meio das pedras do Jordão. Então eles não tinham desculpa de não saber. O que aconteceu foi que esta nova geração do capítulo 2 de Juízes não levou a sério a proposta missionária, não levou a sério o projeto, e cada um quis entender como quis e quis viver como quis. Eles não levaram em conta a história de homens e mulheres que deram a própria vida para que o projeto estivesse ali. Eles não levaram em conta que o próprio Moisés abdicou e abriu mão de seu futuro faraó por causa deste projeto. Eles não levaram em conta que Josué ralou, esperou para fazer parte do projeto. Eles não levaram em conta a história. Este é um perigo da nova geração que nós vivemos. Entre aspas, este é um perigo de muitas das nossas gerações que Deus estão sendo levantados tem levantado para atrair multidões. Agora o foco é dinheiro, agora o foco é fama, e muitos já não tem mais na lembrança história missionária do passado. Para a gente chegar a este ponto hoje, cabeças rolaram, sangue foram derramados, e pessoas que vieram antes não desistiram. Para a gente estar neste ponto hoje, muita gente passou fome, muita gente foi decapitada. Não podemos esquecer disso. Eles não tinham a facilidade que a gente tem. Eles não falavam bonito como a gente fala. A maioria não tinha anel, nem diploma.
A maioria não tinha o teclado de uma tecla e resolver tudo. Era no joelho, era no jejum e na oração. Mas os nossos cultos, sem celebridades, era diferente. O hino da harpa fazia diferença. Muitas vezes o hino 115, o hino 15, quando a igreja começava a cantar, como cego eu andei, as almas pulavam a janela, era atraída pelo poder de Deus e aceitava Jesus sem convite do pregador. Olha para quem está ao teu lado e diga: não podemos esquecer da história. A geração, o projeto principal, o projeto titular, se esqueceu. O livro dos Juízes termina de forma caótica. O último versículo dos Juízes diz que esta geração, cada um fazia o que queria, porque eles não tinham líderes. E cada um andava do jeito que queria. Esta geração vai concluir com a perda da presença de Deus. No livro de Samuel, o sumo sacerdote morre. Os sacerdotes morrem na guerra. E agora o projeto estava carnal. E os louvores agora era Icabode. E acabou, lá se foi a glória de Israel. O projeto titular, o projeto missionário, humilhado pelos filisteus. O tempo passa. Quando parecia que Deus desistiu do projeto, aí aparece Samuel, nascido de uma impossibilidade. E quando os filisteus achavam que era dono do pedaço, lá estava Samuel guiando, instruindo, julgando, profetizando e gritando: até aqui nos ajudou o Senhor. Vem a geração de Davi e a glória volta para Jerusalém. A glória está de novo em Jerusalém. E Deus vai trabalhar de novo no projeto. Agora o projeto vai se desenvolver e atrair a atenção das nações. Davi, Wilson, não constrói o templo, mas Salomão vai construir. A Bíblia diz que por meio de Salomão a paz reina. E Israel agora como cidade, como templo, uma base missionária invejável. A história extra-bíblica com base bíblica diz que Deus, por meio de Salomão, começou a trazer as nações a reconhecê-lo. Há uma passagem bíblica nos Reis que Salomão recebeu tanta sabedoria como ninguém outro havia recebido. Naquela época havia um reino de Sabá, que a sua rainha era expert em sabedoria e em discernir os enigmas, a ponto que todos os reinos da época respeitavam ela pela sua sabedoria. Agora, quando Deus coloca o projeto na base prometida, em Jerusalém, murada, bonita, agora com um templo próprio, Deus disse: aqui eu vou morar e aqui vai ter glória minha descendo. Então ele vai dando sabedoria a Salomão, sabedoria tal que a notícia chega em Sabá. Porque todo mundo comentava, está escrito, do jeito que Salomão julgou as duas mães para poupar a vida do filho. E ele discerniu
foram contar a rainha de Sabá que era cranha em enigma. Então ela não quis acreditar que agora tinha um rei mais sábio do que ela, que estava atraindo todas as nações. Então ela faz questão de empreender uma viagem com muito custo, leva presentes e vem para Jerusalém para ouvir e ver se era verdade que agora tinha um rei mais sábio do que ela. Então ela chega em Jerusalém e já é impactada quando chega no palácio. A Bíblia diz que quando ela vê as vestes dos empregados de Salomão, ela fica perplexa pela luxúria. Quando ela percebe o tanto de alimento, a qualidade que os empregados do palácio comiam, ela se assusta. Mas qual era o objetivo? Uma audiência com o rei. A Bíblia diz que ela preencheu várias perguntas e enigma difícil para provar a sabedoria de Salomão. Quando ela chega na audiência, que é recebida pelo rei, a Bíblia diz que de todas as perguntas que ela, de todos os enigmas que ela proferiu com Salomão, não ficou uma que ele não desse resposta. Quando ele deu resposta, ela disse: é maior do que o que me contaram. Não me contaram nem a metade do que Deus, o seu Deus, é e do que ele fez com você. Agora Jerusalém atraía as nações. Agora Jerusalém estava no lugar certo, mas perdeu o foco. Jerusalém perdeu o foco e se envolveu com o ouro, se envolveu com a luxúria, se envolveu com o pecado. Agora o interesse já não era mais espiritual, era físico e material. E sendo material, esqueceram-se de Deus, abriram mão de Deus. Aí por conta desse projeto titular, aí Deus vai enviar trabalhadores. Os profetas, literalmente, para Israel, foram levantados para proteger o projeto. Isaías adverte-os, mas eles não deram ouvidos. E Deus diz: Isaías, esse povo está apodrecido, está feito um corpo cheio de pus, e o pior, de feridas, e não quer ser sarado. Eles não deram ouvidos. O interesse agora era terrestre, já não era mais missionário. O projeto era de Deus, mas a tarefa de atrair as nações e as famílias era Israel. Eles perderam o foco espiritual. E se voltaram pela luxúria e se conformaram que Jerusalém era o lugar eterno. Deus envia Jeremias quando nenhum profeta tinha mais coragem de profetizar, porque eram esculachados e mortos. Já como os profetas não queriam, aí Deus vai usar filho de sacerdote para profetizar. Se você puder, olha para quem está ao outro lado, diga: no dia, pregue comigo, diga para ele: no dia que você pensar que não tem substituto, que não tem reserva, você está enganado. Se você parar de falar, Deus tem outro no teu lugar, porque o projeto é dele. Quando mataram Isaías para ele não pregar, os profetas não queriam mais profetizar. Aí Deus diz: já que não tem profeta, eu vou usar filho de sacerdote. Mas não parou.
E eles não ouviram Jeremias. Jeremias prega e é esmurrado. Agora Deus vem. Como o projeto é dele, Ele vai consertar o projeto. Agora vem os caldeus. Isaías, Jeremias dizia: se vocês não voltarem ao foco, vocês vão ser escravos de novo. Mas como pensar em missões que tudo estava fácil? Eles adoravam mais a beleza do templo do que a glória de Deus. Eles perderam o foco daquilo para que foram chamados e escolhidos. Está escrito no Gênesis: por meio de você, ou no coletivo, por meio de você, todo o povo, eu vou abençoar todas as famílias da terra. O objetivo de Deus com Israel era esse. Mas eles perderam o foco. Aí vem os caldeus, cerca-os. Primeira coisa, expõe eles à vergonha, quebrando, queimando o muro. Porque na época, uma cidade murada, o que dava vergonha, segurança à cidade, eram os muros com os seus sentinelas. Agora os caldeus fendo o muro, queima o muro, arromba a porta do muro, derruba a casa dos nobres e dos magistrados, derruba o templo, torna-o em cinza, toca fogo na cidade, toca fogo no muro, como sinal de desprezo. Os sacerdotes choravam de aflição. Muitos jovens foram mortos. Muitos soldados feridos e mortos. E o projeto é exposto à vergonha. Projeto como igreja não pode se envolver nas coisas da terra. A vergonha vem quando se esquece do objetivo para que foi chamado e entra pelo sentido terrestre. A vergonha vem. Israel foi chamado e escolhido para atrair as nações. Os caldeus destrói tudo. O que sobrou é levados como escravos, amarrados pelo pescoço. Deixaram de ser escravos. E agora, pela inércia, o perder do foco, voltou a ser escravo de novo. Levados para mais de 1000 quilômetros de distância de Jerusalém. Entre as altas montanhas, eram eles levados chorando e amarrados como escravos. A base missionária, Jerusalém, é destruída. Agora é exposta à vergonha. O mato cresce. Só tinha mato, raposa, chacais e miseráveis. As nações zombavam, zoavam dizendo: acabou. Não vai ter mais missões. Não tem razão humana para recomeçarem.
porque tudo foi destruído. Aquele projeto que a Bíblia diz, olhando para vocês formados, o projeto era tão perfeito que a Bíblia diz que os músicos adoravam a Deus. E músico como vocês, com os instrumentos, colocavam exércitos poderosos para correr. A Bíblia nos dá sentido e a história diz que quando o projeto estava no foco, quando o exército de Israel ia para a guerra, e por algum motivo iam perdendo a guerra, o general só tinha uma escolha para sobreviver: mandar um mensageiro urgente para Jerusalém, para o templo, e fazia um pedido ao sacerdote responsável pelo louvor. Eles diziam: mande os adoradores para a guerra, aqueles que louvam e cantam ao Senhor, porque senão nós vamos perder. Os nossos soldados estão em baixas. Então o sacerdote convocava os músicos e dizia: vamos para a guerra. Eles não levavam espadas, eles não levavam lanças, cada um levava os seus instrumentos. Quando eles chegavam no campo de guerra, o general colocava eles na primeira fila e os inimigos na frente olhando. Então agora os soldados de Israel ficavam na retaguarda e os adoradores sem escudo, sem lança, sem espada, só com os instrumentos para adorar. Eles começavam a adorar a Deus. Quando eles começavam a adorar, aí Deus entrava na guerra. E o Salmo diz que quando Deus entrava na guerra, confundia os adversários de Israel, os inimigos, e em vez deles atacar Israel, agora lutava contra eles mesmos. Eles cantando e adorando e Deus guerreando por eles. Então eles começavam a cantar e dizer: o Senhor dos exércitos está conosco, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Ele é socorro presente na angústia, pelo que não vamos perder a guerra. Ainda que as águas se perturbem e os montes sejam abalados, jogados no meio dos mares, não devemos ter medo, porque o Senhor dos exércitos está conosco. Eles viravam para o exército e diziam: olhem, olhem, venham ver, venham, olhem o que o nosso Deus está fazendo na terra. Ele está quebrando o arco, Ele está cortando a lança, Ele está jogando os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas esqueceram de tudo isso. E agora os adoradores também são levados pela inércia e a frieza como escravos. E como eles só adoravam em Jerusalém, quando chegaram da Babilônia, não encontraram lugar e nem motivo para adorar. A Bíblia diz que eles pegaram os instrumentos, com o coração ferido, disseram: temos que esquecer o instrumento, porque nós não podemos adorar a Deus fora de Jerusalém. E pendurar os instrumentos nos salgueiros, nas árvores que lá havia. Mas o projeto é de Deus. Aí Deus pega Ezequiel e manda no meio do povo. Enquanto Ezequiel profetizava a esperança na Babilônia, Jeremias no meio do monturo em Jerusalém ainda gritava: ainda vai ter culto aqui, ainda tem esperança. São jogados no esquecimento. O tempo vai passando,
se aproximando de 70 anos, sem louvor, sem culto, fora do objetivo missionário. A base destruída. Os diretores de missões foram levados. Os adoradores foram levados. E o povo foi levado. O que restou? Os miseráveis e os pobres. Quase 70 anos se aproximam. E eles perdem a esperança de voltar. Eles olhavam um para o outro e diziam: Deus se esqueceu de nós. Deus nos enterrou. Ele nos jogou na sepultura. Por que eles diziam isto? Porque eles acreditavam que este projeto estava intrínseco na medula óssea, no tutano do osso. Então mesmo a morte ia ter dificuldade de arrancar, porque os ossos são os últimos a ser decompostos e deteriorados. Então por isso a crendice que eles acreditavam que durante 3 dias a putrefação não era suficiente para tirar a esperança. Então até 3 dias Deus podia renovar o projeto. Então agora diz a história de Israel que esta esperança era tão grande que quando morria o filho, o ente querido na Babilônia, durante 3 dias ele não enterravam. Nesta crendice do 3º dia. Então morria hoje. As famílias pagavam os carregadores de cadáveres para jogar em um vale específico para não enterrar. Porque 3 dias Deus podia refazer o projeto. Então os carregadores levavam e jogavam o cadáver no vale. E o pai ia junto, mas não podia se aproximar. A lei dizia 50 metros é a distância. Os carregadores jogavam o cadáver no vale, ao ermo. E o pai e a família 50 metros ficava no primeiro dia. E dizia: Deus ainda pode restaurar. O projeto é dele. Mas aí o corvo vinha no vale. E o corvo arrancava o olho, o globo ocular, comia. Começava com seu bico pontiagudo de lacerar o cérebro. A massa cefálica ia escorrendo pelos ouvidos e os olhos. E o pai não podia ir lá, porque a lei não permitia. Se aproximar, é imundo. Então terminava o primeiro dia com o cadáver sem olho, sem cérebro e apodrecendo. Eles iam para casa, no segundo dia retornavam. Quando retornavam, o pai dizia: hoje é o segundo dia. Mas por volta de 11 a meio-dia, a águia descia. E a águia arrancava, rasgava o ventre, comia os órgãos, as vísceras internos, e só deixava a carcaça com a putrefação exterior. Terminava o segundo dia, o cadáver estava já podre, só a carcaça, mas os ossos estavam inteiros. Eles iam para casa na noite do segundo dia. Enquanto eles dormiam, as hienas entravam no vale. As hienas comiam tudo que restava de putrefação, só deixava o esqueleto, aonde estava a esperança, a medula óssea. Quando ele chegava no 3º e último dia, o pai, otimista por seu 3º dia, dizia: hoje vai ter restauração. Mas aí o quebrantoso descia meio-dia e quebrava osso por ossos. O quebrantoso é uma ave poderosa que só come medula óssea. Ele comia a medula óssea e tornava em caco o esqueleto. Terminava o 3º dia, o pai chorava, os filhos diziam: acabou, não tem mais restauração. Aí a Bíblia diz que com este procedimento o vale ia se enchendo de caco de ossos. Agora o vale só era caco. Então quando o vento vinha, trazia terra,
E a terra ia enterrando os ossos, os cacos. Quando eles via nenhum vale mais, nenhum caco de osso no vale, eles diziam: acabou, Deus nos enterrou. Deus se esqueceu de nós. Perderam a esperança. Ei. Mas quem um dia, gente, provou desse negócio sinceramente, jamais esquece. Quem um dia sentiu esta presença não é mais a mesma nunca. Quem um dia vivenciou o projeto de Deus, o Salmo 137 diz: cerca de 70 anos chegaram, sem culto, sem adoração, sem louvor, a base destruída, Jerusalém. E eles na Babilônia, e lá não podiam adorar. O Salmo 137 diz que um dia, lá na Babilônia, eles acordaram e aquele dia foi diferente. As lágrimas começaram a cair. E eles começaram a chorar. E qual era o motivo? Saudade de Sião. Saudade de tocar de novo. Saudade de dar glória de novo. Saudade de ver a glória de Deus descer no arraial. Quando a saudade bate, a Bíblia diz que eles vão para a beira do rio chorar. E choravam, e choravam. Enquanto eles choravam, aqueles soldados que os levavam cativo, que os levaram, que sabia o poder do louvor, e que muitos soldados foram destruídos, muito exército pelo louvor, eles chegaram e zoava e dizia: cantem agora. Parafraseando, eu quero ver vocês cantar fora de Jerusalém. Vamos, alegra o coração da gente. Canta um daqueles hinos que vocês cantavam lá em Sião. Cantem agora, quero ver. Abram a partitura. E ele dizia: não podemos adorar fora de Sião. Mas o projeto é de Deus. O tempo não destrói. Aí um daqueles músicos não aguentou a pressão. O coração de um adorador fez o negócio ferver. O Salmo 137 nos dá a ideia, Joemir, que ele disse: não, Jerusalém, eu não posso me esquecer de você. Esqueça a minha mão direita da minha esquerda, e a minha língua se apegue no céu da boca. Se eu não for no Salgueiro agora pegar os meus instrumentos, mesmo fora de Jerusalém, e vou adorar. Ele pega o instrumento. Quando ele pega o instrumento, fica de pé, levanta e começa a adorar. E começa a adorar. E começa a adorar. Vai chegando um, vai chegando outros, vão pegando os instrumentos, e vão adorando com ele. Vamos lá, vamos lá. Imagina a cena. E no meio do louvor, eles adoram e começam a dizer: chora Israel,
Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. A igreja, todos! Babilônia não é lugar de projeto de Deus. Babilônia não é lugar de projeto de Deus. E ele vai adorando. Veja aqui a continuidade. Ele é desafiador. Ele entra no Salmo 138 dizendo: Senhor, mesmo fora de Jerusalém, eu adoro, e só a ti eu vou cantar louvor de todo o meu coração. Na presença dos deuses inimigos, a ti eu vou adorar, eu vou adorar, eu vou adorar. Quando eles adoram e as lágrimas caem, aí o dono do projeto, o arquiteto do projeto, vai aonde está Ezequiel e diz: filho do homem, vamos ali comigo. E o pega em visão e chega no meio do vale e joga ele. E diz: filho do homem, todos esses ossos é a casa de Israel. Eles estão dizendo que eu esqueci e sepultei, mas eu quero que você diga a eles que eu estou abrindo a sepultura e estou tirando eles de lá. O vale estava cheio de caco de ossos, e a Bíblia faz questão de dizer: estavam sequíssimos, não tinha mais medula, não tinha mais vida. Aí Deus diz a Ezequiel: eu ainda posso trazer vida a esses ossos. Eu vou parafrasear: Senhor, só tu sabe, o projeto é teu. Então profetiza, filho do homem, e diz a esses cacos de ossos que eu vou trazer carne, eu vou trazer tendões, eu vou trazer nervo, eu vou cobrir de pele e vou encher do meu espírito e vou fazer eles voltar a fazer missões. E Ezequiel grita no ermo, no vale, no ermo: ossos secos, ouvi a voz do Senhor. Ossos secos, ouvi a voz do dono do projeto. Os 4 pontos cardeais ouviram a voz de Ezequiel. E o vento veio, o Espírito soprou. E enquanto o vento vem, vai tirando a terra, e os cacos vão voando. E o bonito é que a Bíblia diz que cada osso foi procurar o seu osso. O projeto, na rota de colisão, eles não se colidiam. Cada osso grudava no seu osso. A caixa torácica procurava a caixa torácica do início, porque Deus vai restaurar o projeto como ele era, ou melhor ainda. Daqui a pouco está formado um exército. E o rei Ciro grita. Pela lógica humana, o rei Ciro, mesmo tocado por Deus, olha o que é que Deus faz. Vai trabalhar no coração de um pagão. E ele grita: quem dos judeus querem voltar para recomeçar, adorar o seu Deus em Jerusalém? Como voltar, gente? Que a base estava destruída, só tinha vergonha, cinzas e monturo e pecado. Mas cerca de 50.000 judeus do projeto original com os escravos disseram: vamos voltar.
Vamos recomeçar. Pegaram os instrumentos, colocaram nos ombros, pegaram a bagagem e entraram de montanha adentro. Então a notícia se espalha entre as nações. Sabem quem está voltando para a base missionária? Os judeus. As nações diziam que não acreditavam mais, começaram a se assustar e subir as montanhas. Quando olhava para o caminho lá embaixo, estavam eles passando de volta. Eles sem ter o que dizer, só diziam: grandes coisas fez o Deus deles por eles. E eles compõem um hino dizendo do Salmo 126: quando o Senhor restaurou a nossa sorte e nos trouxe de volta do cativeiro, nem parecia verdade, parecia um sonho. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de um cântico novo, e se ouvia gritar entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. O projeto é de Deus, o projeto é de Deus, o projeto é de Deus. Chegam em Jerusalém e não tem forças para recomeçar. Aí Deus levanta o profeta Ageu, e o profeta Ageu vai procurar os coordenadores de missões. Fiquem de pé, por favor. Ageu diz: escutem o que diz o Senhor Jesus e Zorobabel. O povo está dizendo que não é hora de recomeçar, e estão investindo tudo o que trouxeram na Babilônia nas suas casas apaneladas. Estão comprando areia fina e mármore branca e fazendo as suas casas famosas, e esqueceram do projeto, está lá abandonado. Eu fiz com vocês uma aliança aí com o meu povo, desde que eu tirei vocês do Egito, e por conta desta aliança, o meu Espírito está no meio de vós. Pregue, esforcem, dê coragem ao povo e digam: recomecem, porque meu é a prata e o ouro. E diga ao meu povo que a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. Mas para recomeçar, tinha que tapar os muros, porque Sambalate, capítulo 4 de Neemias, Deus, Sambalate era o governador forte da região, e pasmem, ele tinha se aparentado com o sumo sacerdote. A filha do sumo sacerdote casou com o filho de Sambalate. Isso para Deus não era permitido. Para você ver como estava a situação lá dentro. Aí Deus vai lá na Babilônia e incendeia o coração de um jovem chamado Neemias. Ele deixa o luxo do palácio. Ele nasceu na Babilônia, uma geração nascida lá. Ele galgou um dos maiores e o mais alto nível de confiança do rei. Salvo engano, ele era copeiro. Então ele largou tudo movido pela obra. Em síntese, ele vem com a comitiva e com a ordem do rei para Jerusalém. Para quê? Recomeçar. Agora, como recomeçar? Quando ele chega em Jerusalém, a Bíblia diz que ele vai fazer uma vistoria de toda a cidade, e não encontrou nada aprazível para recomeçar. Não tinha pedras novas, não tinha cimento novo, se houvesse, só monturo, lixo e pedras queimadas. A razão dizia: não tem como recomeçar, porque a geologia diz que o muro de Jerusalém era de pedra calcária, e os geólogos dizem que a pedra calcária, quando leva fogo, não presta mais, perde a consistência, e os muros foram queimados. Como não tinha nada novo,
Ele diz: vamos recomeçar com o que temos. Agora eles distribuem os trabalhadores e vão pegando pedras por pedras e colocando na brecha, pedra por pedra, e eram grandes, e colocando na brecha. Aí a notícia chega em Samaria e é uma ameaça. Sambalate, os judeus estão recomeçando e o muro está subindo. Veja que era tão sério a obra, que a Bíblia diz que Sambalate preparou o exército, colocou estado de emergência, juntou os seus vassalos e amigos de guerra como Tobias e disse: vamos acabar com isso agora. Quando chegaram em Jerusalém, que do lado de fora do muro viram a matéria-prima que eles estavam recomeçando, que não tinha nada sustentável, eles não atacam, eles zombam. E Sambalate grita: o que é que estão pensando esses fracos judeus? Eles estão pensando que vão conseguir recomeçar? Eles estão pensando que vão dar vida? Os montões do pó, as pedras que foram queimadas? Lembra o que eu falei? Ele estava coberto de razão, porque na ótica normal, geologicamente falando, a pedra calcária aqui, quando eles colocassem a outra, a de baixo caía. A zombaria foi tão grande que Tobias disse: não se preocupa não, Sambalate, deixa, se eles conseguirem. Uma raposa veio encostar no muro, o muro cai. É mole. A ameaça foi tão grande que ele disse: Senhor, olha o que é que eles estão dizendo, é uma vergonha para nós, mas nós não podemos parar, Senhor. Nós não podemos parar. Por conta da ameaça, Senhor, eu agora vou distribuir os trabalhadores com armas e colher de pedreiros e vou colocá-los sobre o muro. Eu vou fazer uma ilustração só para você ter uma ideia. Fica de pé, Joemir, por favor. Com todo respeito, pastor Wilson, fica aqui do meu lado direito, só para você ter uma ideia do que estava acontecendo. A gente aqui está cerca de 3 metros de distância um do outro, mas lá estava mais longe. Agora imagina, em cada parte do muro havia alguém reconstruindo com aquilo que parecia ser improvável. A ameaça vem. Aí Tobias diz: eu falei para todos os nobres, eu falei para os magistrados e juízes e para todo o povo. A obra é grande, a obra é extensa, e nós estamos afastados um do outro, estamos longe um do outro. A trombeta, por favor, a trombeta aí, rapidinho. Vem cá, vem cá. Ele disse: porém, o rapaz que tinha a trombeta estava perto de mim. E eu gritei para o magistrado, para os nobres: não tem ninguém maior do que o outro nesta obra, gente. Veja que está os magistrados, está os nobres, tem rei, filho de rei, tem juiz, tem diretor, tem todo mundo, e o povo ele trata tudo do jeito só. Eu gritei para tudinho: quando vocês ouvirem a trombeta tocar, se aproximem de mim, se aproxime de mim. E Deus, enquanto nós estamos unidos, Deus vai guerrear as nossas guerras. Deus vai nos dar vitória e a obra não vai parar. Obrigado. O que é que a gente encontra aqui? Unidade. Unidade. Irmão, a obra. Olha para quem está ao teu lado, diga: aqui, lá fora você pode ser maior do que eu. Diga para ele: mas aqui é tudo da mesma medida, é um tamanho só. Aqui não tem grande nem pequena, a obra é uma só.
Fique de pé, por favor. Unidade, união. Unidade, união. Nós estamos longe um do outro. Mas se nós nos unirmos, Deus guerreará por nós. Eu estou pregando para missionários. Eu não estou pregando para supercrente nem para super-heróis. Se você puder, eu gosto de pregar com a igreja no final. Se você quiser, é claro. Olha se tem uma pessoa íntima do mesmo sexo perto de você. Tem, se for íntima do mesmo sexo. E vira para ela aí, me ajuda aqui, Wilson, me ajuda aqui. Vira para ela assim como eu estou com o pastor evangelista Wilson. Olha no olho dela, olha no olho desse missionário, dessa missionária. E diga para ele, não quero nem saber como você começou o congresso missionário. Se os pedaços, se os cacos, se querendo desistir. Mas nesta noite, eu tenho uma palavra de Deus. O dono do projeto não esqueceu de você. Diga para ele, se a partir de hoje tu encontrar alguém que pensou que eu ia entregar, que pensou que eu ia baixar a arma, que eu ia soltar a colher de pedreiro, dá um recado a ele, ele vai ter que me engolir, ele vai ter que ver eu na obra, porque o projeto é maior do que eu. Abraça ele e diga, ele não se esqueceu de você. Adore projeto. O dono do projeto está aqui. O dono do projeto é Deus. O projeto é dele. O projeto é dele. O projeto é dele. Soberano, renova nesta noite. Eu não estou pregando para super-heróis. O Senhor sabe que o tempo nos desestimula, o tempo causa lacuna dentro de nós, mas este congresso renova vidas, este congresso preenche corações, que a tua glória seja manifestada nesta noite, e que aqueles que queriam desistir sejam fortalecidos, que aqueles que chegaram pedaços sejam restaurados e ergam a cabeça em união. Eu quero saber se tem alguém afastado da igreja. Veja se tem alguém afastado da igreja ou alguém que não é crente ainda. Eu sei que o congresso é uma preparação para a gente ir para o campo, mas porventura tem algum missionário aqui que desistiu da caminhada. Se você está aqui, venha agora, recomece, é noite de recomeçar, venha.